Estamos de volta aqui nessa cobertura da Jovem Pan do coronavírus. Você continua participando pelo 28709707, o WhatsApp é o 931-200-620. Já está conosco o Leonardo Pantaleão, especialista em Direito e Processo Penal, sócio da Pantaleão Sociedade de Advogados. Inclusive com imagem, você já observa, quem acompanha com imagem a Jovem Pan, pelo Panflix, pelo aplicativo no celular, pelo jp.com.br. A Jovem Pan é a rádio que virou TV. Tem já a imagem do Leonardo Pantaleão aí na sua tela. Leonardo, muito obrigado pela participação. Obrigado por atender a Jovem Pan. A gente queria ouvir um pouquinho sobre essa obrigatoriedade no uso de máscaras, o descumprimento dessa medida sanitária. Quando o cidadão pode responder e de que forma isso acontece, Leonardo Pantaleão? Bom dia. Estamos sem áudio, não está saindo o áudio do Leonardo Pantaleão. A gente vai corrigir esse probleminha, só um minutinho, Pantaleão. É o que a gente falava, né, Márcio? As pessoas andando sem máscara. É verdade. E existe, não só aqui na capital paulista, mas uma obrigatoriedade em cidades brasileiras. Como é que fica, né? No começo, as máscaras sumiram, né? Ninguém encontrava, né, para comprar, né? Agora já está um pouco... O preço ainda não é o ideal, né? Já está ok? Já podemos tentar ouvir o Pantaleão? Leonardo Pantaleão, especialista em Direito e Processo Penal, sócio da Pantaleão Sociedade de Advogados, para falar um pouquinho sobre o uso da máscara e quem não usar a máscara, como é que pode ser penalizado, como é que funciona isso, já que existe uma grande dúvida em relação a isso ainda, né? Eu citei há pouco ainda que tinha um senhor lavando um carro aqui, como que é, se é só multar, se pega a identidade do rapaz, a gente tem essa dúvida, né? Se eu tô sem máscara, atravesso, esqueci a minha. Outro dia, Márcio, aqui na Brigadeiro Luiz Antônio, passou um carro de polícia, aquelas peruas maiores, assim, né? Com 4 policiais dentro, 2 na frente e 2 atrás, adivinha? Nada. Todos sem nada. Todos sem nada. Será que não tem o insumo? Será que a PM paulista não tem? A gente vê policiais com máscara aqui andando na rua. Não né? mexi. Doutor, acho que tá... Escutamos um toque. Escutamos um toque. O Boris faz o sinal de positivo. Se o doutor Leonardo Pantaleão, se o Pantaleão disse que tá aqui, é porque ele tá aqui. Então já dá para observar ali que agora tá tudo ok, o contato tá restabelecido. Pantaleão, então explica pra gente, por favor, como é que funciona isso. Quem tá sem máscara... Como é que é feito, como é que é feita essa abordagem, essa punição? Porque há essa dúvida, né? O Berrache acabou de dizer agora que numa viatura policial, 4 profissionais sem a máscara. E eu tenho que atravessar a rua, de repente, esqueci alguma coisa, vou comprar uma garrafinha d'água, a minha máscara tá aqui na bolsa, mas na pressa desci, esqueci, eu vou ser abordado de que forma? Como é que é essa punição? Vai essa pena? Explica pra gente um pouquinho, que tem muita gente com essa dúvida de como isso funciona, Pantaleão. Bom dia. Claro, um bom dia para vocês, é um prazer conversar com vocês aqui da Jovem Pan. E esse, sem dúvida alguma, é um tema que merece um esclarecimento muito grande, porque as dúvidas são frequentes. Nós temos aí, felizmente, um questionamento específico sobre determinados dispositivos da nossa lei penal, até porque eu digo felizmente, porque é algo que não é comum para nós. Essa é uma situação que para o próprio direito penal é algo inusitado. Então o que nós temos no primeiro momento é um crime, exatamente isso, um crime que atribui uma conduta daquele indivíduo que descumpre uma determinação do poder público que tenha por objetivo impedir a propagação de uma doença contagiosa. Então, nós temos que estabelecer aí um critério muito importante. Algumas coisas são meras recomendações do poder público, outras coisas são determinações do poder público. Por exemplo, o isolamento social. O isolamento social, ele nunca chegou a ser uma determinação, mas ele sempre corresponde a uma recomendação. Então, a partir do momento em que você infringe o isolamento, você não está ali sobre as características do crime. Porém, outra situação, como você bem colocou, o uso de máscaras, aí nós já temos, são medidas de proteção, não só pessoais, mas também para os outros. Aí sim, quando você descumpre,
você passa a estar sujeito às penas do artigo 268 do Código Penal. Porém, cumpre destacar aqui que precisamos ter muita cautela nisso. O bom senso das autoridades policiais é fundamental nesse tipo de situação. É evidente que não dá para você simplesmente, a partir do momento em que uma viatura policial se depara com alguém sem a máscara, imediatamente dar voz de prisão, levar para uma delegacia e autuar aquela pessoa em flagrante. O bom senso não recomenda isso. O bom senso recomenda que a pessoa seja advertida, que a pessoa tenha a possibilidade de eventualmente corrigir aquele comportamento, para que numa insistência em de forma deliberada desatender ao comando sanitário, aí sim possa ser responsabilizada por uma conduta criminal. Então, claro que esses protocolos policiais são muito importantes para que a gente não tenha exageros, como já aconteceu no começo dessa pandemia, em algumas cidades do interior paulista, inclusive, em que uma senhora foi até violentamente arrastada para uma delegacia, aliás, aquilo que nem crime era considerado naquele momento. E não só isso, né? Imagens foram divulgadas aí de uma mulher no ônibus, né? Sem a máscara, ela foi jogada para fora, pontapés e tal. Tudo isso é muito complicado, né? Agora, Pantaleão, me tire uma dúvida. Por exemplo, se com imagens, eu digo isso porque através de redes sociais também, essas imagens se tornaram públicas, né? Alguém foi fazer uma entrega num prédio, por exemplo, num condomínio, e eu sou o porteiro, tenho acesso no meu monitor ali a imagens de elevadores, essa coisa toda. Esse profissional que está com as entregas no elevador, ele abaixa a máscara, ele espirra, ou ele pode cuspir, ele está fazendo alguma coisa, de má fé, ou para sacanear mesmo, isso pode acontecer, isso vai da cabeça de cada um, enfim. Esse porteiro pode ligar para a polícia, mostrar essas imagens e depois essa pessoa que fez isso, ela pode ser punida? Pode, sem dúvida alguma. O nosso direito penal, ele trabalha ainda com outras situações mais rigorosas. Vamos imaginar, agora vamos radicalizar nesse exemplo que você está colocando, que seja um entregador que saiba que está ali contaminado pelo vírus da Covid-19. Imagine que ele saiba isso, e ele, de uma maneira intencional, ele desenvolve um comportamento como esse. Então, ele tira a máscara, ele espirra, com a intenção de contaminar aquele ambiente, com o intuito específico de vir a propagar essa doença. É claro que isso também é um crime inclusive mais grave do que esse do artigo 268, que comentamos há pouco, porque a partir do momento que você tem a intenção específica de disseminar uma doença, uma moléstia contagiosa, que você sabe estar contaminado, aí a figura é mais grave na nossa legislação, é crime do mesmo jeito, o que, claro, legitima um funcionário do prédio ou algum morador do prédio a acionar as forças policiais para que tome as medidas compatíveis com esse indivíduo que assim vem se comportando. Tiago Berraich. Tudo bem, doutora? Como vai? Bem-vindo aqui à programação da Jovem Pan. A pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: o senhor fala que o isolamento não é algo imposto, mas sim algo da consciência das pessoas, para que as pessoas possam ficar em casa. Mas no caso de um lockdown, por exemplo, se a prefeitura aqui de São Paulo decretar um lockdown, a coisa muda de figura? Muda. A coisa muda. Um bom dia para você também. A coisa muda porque aí ela deixa de ser uma mera recomendação e passa a ser uma determinação. Então, a partir do momento em que o isolamento social ele ganha o status de determinação, o indivíduo que descumprir fora daquelas hipóteses específicas que o próprio decreto, em tese, se ventilou, que flexibilizaria para determinadas categorias de pessoas e profissões, fora daquilo você está infringindo a determinação. A partir daí, você se amolda dentro das regras do artigo 268 do Código Penal, que considera crime esse tipo de comportamento. José Manuel de Barros. Doutor, bom dia, Leonardo Pantaleão. Eu tenho acompanhado muitas cidades, muitos estados. Numa delas, os governadores determinaram a obrigação de uso de máscara sob pena de multa a pessoas individualmente, e há empresas também que não cumprirem a determinação de autorizar apenas a entrada de pessoas usando máscaras. Algumas cidades, a recomendação é que
os agentes fiscalizadores levassem com eles máscaras e que só multasse a pessoa, no caso ela se recusasse a colocar a máscara oferecida por esses agentes. Seria até naquilo que o senhor colocou, que há certas circunstâncias em que o convencimento da pessoa é muito mais importante, a orientação. Não seria um melhor caminho que as autoridades aí, o agente fiscalizador, contribuísse de alguma forma levando essa máscara e só multasse mesmo se a pessoa se recusasse? Sem dúvidas, Emanuel, bom dia para você também. Uma outra questão que você chama atenção com grande propriedade é que o governo, para impor determinadas situações, impor determinados custos à população, à sociedade de uma forma geral, a própria Constituição Federal determina que ele tem que fornecer esses materiais que são importantes para a mantença da saúde da população. Muitas vezes, às vezes temos assim um pouquinho de dificuldade de visualizar, pensando num todo, mas boa parte da população brasileira, ela pode ter dificuldades até para adquirir esse material. Muitas vezes, aquele custo que ela pode ter com o material pode ser crucial até para a sua subsistência em determinado momento, por conta da diferença de classe social. Então, me parece que essa alternativa do governo a oferecer é mais do que um ato de simpatia, é uma obrigação. E aqui eu gosto sempre de rememorar uma frase, que as nossas leis, elas são todas editadas pelo governo, pelos órgãos públicos, mas muitas vezes eles esquecem que eles também são destinatários das normas que editam. Então, quando o Poder Constituinte cria na Constituição Federal a obrigação do poder público fornecer esses equipamentos de segurança, ele esquece que essa determinação é para ele próprio e ele acaba não atendendo às determinações constitucionais. Então, sem dúvida alguma, essa é uma situação que seria extremamente recomendada e que qualquer punição, seja no âmbito administrativo ou seja no âmbito criminal, demandasse a comprovação inequívoca de que aquela pessoa simplesmente, por ato de mera liberalidade, se recusa a atender às determinações. Caso contrário, me parece que seria algo extremamente complicado você punir alguém em qualquer das esferas pelo fato da pessoa não estar ali usando um equipamento de segurança que o próprio governo deveria fornecer e assim não faz. Doutor, uma outra colocação em relação aos condomínios. Por exemplo, no meu é assim, o síndico publicou lá uma determinação obrigando as pessoas a usarem máscaras e todo mundo usa, que todo mundo achou que a medida era realmente necessária e tal. Se houver alguém que discorde disso, o síndico realmente tem a autoridade para fazer alguma imposição, no caso do Estado não o fazer? Como é que é feita essa discussão, doutor? Nas questões relacionadas a condomínio, o síndico ele é o representante dos moradores. Então, as deliberações, normalmente, elas são tomadas em assembleia ou pelo menos pelo conselho do condomínio. Então, ali o síndico, ele é um fiscalizador das deliberações tomadas pelo conjunto de moradores. Então, existe sim, desde que seja algo que encontre respaldo na legislação, evidentemente, nas determinações públicas daquela localidade, existe a possibilidade do condomínio, representado pelo síndico, inclusive atribuir penas, atribuir punições às pessoas que descumprirem as regras de convivência. Leonardo Pantaleão, agora com a flexibilização de algumas coisas, essas medidas que foram anunciadas nesses últimos dias, nessas últimas horas, uma pessoa, por exemplo, que quiser ir ao shopping, na medida em que o shopping for reaberto com essas observações, né, que foram feitas. Tem um cidadão andando sem máscara e tal, o shopping tem que proibir a entrada dele ou não cabe ao shopping fazer isso? Tem que ligar para a polícia e tem um cara aqui sem máscara. Como é que funciona isso? Para que o cidadão comum que estiver lá dentro, se ele vê alguma irregularidade, o que ele tem que fazer? Veja, os shoppings, eles vão ter que seguir
cuidadosamente, até para que não sofram as sanções correspondentes, as determinações do poder público. Então, imagine que o decreto que vem a regulamentar essa questão da reabertura, ele defina que ninguém pode ingressar sem máscara. Se eventual, ou lá permanecer, porque às vezes tem outro detalhe, a pessoa entra com a máscara, mas retira a máscara. Exato. Então, se eventualmente vier a se caracterizar essas duas situações, shopping ainda tem o seu serviço de segurança privada, que pode eventualmente advertir. Por outro lado, não se recomenda que os particulares, os donos de loja, entrem em qualquer tipo de confronto com aquele consumidor, aquele pretenso cliente que está desatendendo as regras municipais em relação a isso. Por outro lado, a melhor forma desse lojista se eximir da responsabilidade e em nenhum momento demonstrar conivência com esse comportamento é a partir do instante em que advertiu aquele indivíduo. O indivíduo se recusa peremptoriamente a atender às regras, que chame as forças policiais, porque aí sim ele vai se isentar de responsabilidade, jamais será imputado qualquer tipo de anuência a um comportamento equivocado daquele indivíduo. Eu perguntei isso porque sempre tem um espertinho, né? Entra de máscara, tal, chega lá dentro, tira, né? E aí é complicado, né? E tem seguro, pelo menos essa é a expectativa, né? Que os seguranças do shopping continuem trabalhando na medida em que os shoppings forem reabertos, né? Se esse número de profissionais também for reduzido, já pensou, abre o shopping, um shopping enorme com 2 seguranças, não tem como fiscalizar, mesmo com o número de pessoas sendo reduzido também, de acordo com o que foi anunciado aí, distanciamento. Vamos ver quando é que a coisa começar a pegar realmente, se na prática isso vai ser respeitado ou se vai ficar apenas no discurso. Leonardo Pantaleão, muito obrigado pela participação aqui na Jovem Pan. É só coincidência o sobrenome ou é parentesco com o Dr. Silvio Pantaleão, que é cardiologista? Não, eu acho que aí é só coincidência, aliás, uma feliz coincidência que muito nos honra, sem dúvida alguma, mas não é parentesco próximo, não. Muito obrigado, Leonardo Pantaleão, com a atenção aqui com a Jovem Pan. Eu que agradeço, até uma próxima oportunidade, um abraço a todos. Grande abraço, muito obrigado. 10h22.